faz. Bom, como todos sabem, eu anoto antes de falar as coisas, por isso que eu vou desfocar o olho do vídeo um pouco, tá? Os olhos. Bom, você sabia que é pecado comer carne do porco? Não? Então veja só isso. O consumo da carne de porco e de outras carnes, como a de camarão, caranguejo, peixes sem escamas, peixes que vêm do barro, são proibidas. No capítulo de Levítico 11 diz: 3 come impuro o porco, porque apesar de ter o casco fendido, partido em 2 unhas, não rumina. Não comereis da carne deles, nem tocarei o seu cadáver, e vós os tereis como impuros. Os animais aquáticos, um exemplo de alguns aqui, tá? Dentre tudo aquilo que vive na água, podereis comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas e vive na água, dos mares e dos rios, podereis comer, que tem barbatanas e escamas. Contudo, todos os animais que não têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, todos os animaizinhos que infestam as águas, piranhas, camarões, preste atenção, caranguejos que infestam as águas e todos os seres viventes que nelas se encontram, vós os tereis como impuros e imundos. A lei foi dada ao povo do Pai Criador. Por quê? Porque isso não inclui somente a Israel e o povo daquela época, mas sim, isso se implica a toda a igreja. E como a palavra ensina que somos o templo do Espírito Santo, isso se aplica a nós também, porque nós somos igreja, nosso corpo é o verdadeiro templo do Espírito Santo. Não é o templo de Baal, o templo de Salomão, pecaminoso que eles fizeram. É nós. O segredo sempre esteve em nós. Por isso que o sistema procura destruir o meu corpo e o seu corpo, com pecados. Mateus 5,17 diz: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas sim para cumprir. Prestem atenção, ele não anula a lei de que a gente não pode comer carne de porco e carne de peixe. As leis alimentares não foram abolidas, elas valem. Ou seja, alguns exemplos que podemos comer: boi, ovelha, veado, frango, truta, peixes com escamas, sim. Agora, porco, coelho, canguru, abutre, águia, coruja, elefante, tartaruga, caranguejo, moluscos, camarões, não. A águia, não. Vocês sabem que o cachorro não, e vocês sabem que os outros ocidentais comem muito isso, né? Vamos continuar para o conhecimento aqui. Isaías 65, 4. Povo que vive nos túmulos e à noite se oculta nas covas, que se alimenta com carne de porco e com suas panelas a sopa de carnes impuras. Isaías 66, 17. Quanto aos que se consagram, santificam e purificam para entrarem nos jardins do templo, seguindo o sacerdote e praticando as cerimônias ritualísticas, mas comem carne de porco, ratos. Olha só, o porco é comparado ao rato. Ratos e tantas outras coisas repugnantes, todos esses encontrarão a morte. Ou seja, comparado seja com bons cemitérios, comem e bebem coisas em suas taças, os que comem carne de porco. Comparado seja se comem carne de rato, os que comem carne de porco. Daí você pensa: pecado não é só o que entra na boca, é o que sai. Essa passagem não é literal. Ela é uma parábola, Mateus 15:11. E Cristo estava confrontando nela os fariseus daquela época. Ah, mas era só lei, só para aquela época. Não, não era lei, é lei até hoje. Vejam isso. Em verdade, eu, Pai Criador, não mudo. Por essa razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Ou seja, ele não muda as leis dele. O Criador não muda. A prova de que os filhos do Pai Criador não consumiam porco ou coisas impuras naquela época está em Atos 10,14. Pedro disse: porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Pai, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Em Colossenses 2,16 também diz: portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comereis ou pelo que bebeis, e ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Mas vocês têm que prestar atenção, porque isso se aplicava para os judeus daquela época, sobre as comidas que os judeus podiam comer e que ninguém podia julgar.
Abram os olhos, não comparem alhos com bugalhos. Romanos 14. Leiam. Pois Paulo estava sobre os alimentos que os judeus consumiam. Paulo estava falando sobre os alimentos que os judeus consumiam, que eu acabei de falar aqui. Dos alimentos em que era permitido o povo do Pai Criador consumir. Os mesmos alimentos que estão permitidos em Levítico 11. Ou seja, a lei do Pai não muda, a lei do Pai é severa. Então, se você come carne de porco, você come alguma coisa impura, você está pecando contra o Pai Criador. E você sabe que para o Pai não existe pecado grande e pequeno. Tudo tem a mesma proporção. Espero que tenham gostado da palavra de hoje e do vídeo de hoje. Que a paz seja com todos. Shalom. Uma boa noite.